Pessoal, eu tenho dito já faz algum tempo aqui no canal, quem me acompanha sabe, que não há ditadura que dure para sempre. E no Brasil não será diferente. Eu sei que muita gente por aí já perdeu as esperanças, que não consegue ver a luz no fim do túnel, mas não se enganem. A gente vai derrubar essa ditadura que está em curso por aqui. Acontece que não depende apenas do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse é apenas o começo. Começa com a queda dele e depois vai para todos aqueles que corroboraram com as suas decisões, com a censura, com a perseguição. E é exatamente nesse sentido que eu trago esse vídeo para vocês. A situação piorou ainda mais para o ministro Alexandre de Moraes, para o sistema como um todo, né? Porque além de todas essas denúncias que nós temos até agora, além dos tweet feios, além da censura, da perseguição, da movimentação do Congresso americano, pressionando o governo brasileiro, pressionando o Brasil, porque, cara, é uma coisa surreal. Mesmo os Estados Unidos tendo um governo de esquerda, eles se posicionam contra a censura, contra a perseguição política. É algo realmente que a gente vai demorar muito para ver aqui no Brasil, né? Espero que não, mas ao que tudo indica a gente vai sim, demorar bastante, né? Enfim, nós tivemos aí mais uma grave acusação, na verdade uma denúncia contra Alexandre de Moraes, que vai piorar ainda mais a sua situação. Além disso, eu quero comentar com vocês a respeito do que falou o ministro Barroso, porque, de certa maneira, ele tentou tirar uma onda com o presidente Bolsonaro. Só que ele esqueceu de mencionar algo extremamente relevante, tá? Gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo. Desde já, compartilhe ele com todo mundo e deixe seu joinha aí embaixo. Não custa nada, isso ajuda no engajamento, porque, infelizmente, o YouTube, o Facebook não tem mais entregado o nosso conteúdo. Então, por favor, já deixa o seu like aí embaixo, tá certo? E para você que é de São Paulo, não esqueça, já anota aí, número 20600, Deicon Silva, vereador de São Paulo, 20600, para de fato São Paulo ter um vereador de direita e que vá defender as nossas crianças em sala de aula contra ideologia de gênero, sexualização infantil. Infelizmente tem professor que quer falar de sexo para criança em sala de aula, que quer dizer para o teu filho, para tua filha, que ele pode ser menino ou menina, a depender da escolha dele. Olha, essas questões têm que ser tratadas com os pais, é isso que eu defendo. Eu não tenho nada contra o público LGBT no geral, tenho vários amigos gays, mas o que eu não quero é que as nossas crianças, né, tenha a sua inocência corrompida em sala de aula por um professor militante que, ao invés de dar aula, vai lá para fazer outra coisa. Então eu peço a sua ajuda para chegar lá na Câmara e lutar contra isso, para defender as nossas crianças. Isso acontece há muito tempo, não é da atual gestão, não é da gestão passada, já está há muito tempo essa agenda sendo implementada em sala de aula e não tem ninguém que fiscalize isso. Pode pesquisar, não tem nenhum vereador de mandato ou candidato atual em São Paulo que esteja levantando essas bandeiras como eu estou. É um compromisso que eu faço e eu peço a sua ajuda para chegar lá. Se cada um de vocês que acompanham o meu trabalho, que me seguem, que vão votar em mim, conseguirem mais 1 ou 2 votos, com toda certeza a gente vai chegar lá, eu não tenho dúvida. Então, por favor, eu peço o seu apoio, peço o seu voto e peço a sua confiança, tá certo? Vamos lá, eu quero falar para vocês dessa notícia aqui, que complica ainda mais a situação de Alexandre de Moraes. Olha só, Moraes vai ser denunciado nos Estados Unidos por crime de tortura. Medida será tomada por advogado de Daniel Silveira, que vê abuso de autoridade e poder do ministro no caso do ex-deputado. Cara, a situação do Daniel Silveira é tão alarmante, é tão preocupante e é tão revoltante também, não é? Não por causa dele, mas sim pelo que estão fazendo contra ele, que faltam palavras para exemplificar tudo isso. Na verdade, esse imbróglio jurídico que virou aí essa questão, essa perseguição aos de direita, aos conservadores e apoiadores do presidente Bolsonaro, já está escancarada há muito tempo, né? Mas o Daniel Silveira, vejam como a coisa é latente. Ele já teve ali o necessário, já cumpriu o mínimo necessário da sua pena, né? Primeiro que ele não devia estar cumprindo pena, porque Bolsonaro deu o indulto a ele, né? Deu a graça, né? Que é a anistia individual. E aí, ele já cumpriu ali o mínimo necessário para progredir de regime, tá? Então ele poderia estar no semiaberto, por exemplo. Só que os advogados de Daniel Silveira não estão conseguindo a liberação dele. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não quer. Porque toda vez o Alexandre de Moraes vai lá, determina alguma coisa, os advogados de defesa cumprem essa exigência, né? Antes era o pagamento da multa. Agora ele pediu o exame criminológico. E aí, quando eles fazem isso, né, eles cumprem as exigências do Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes vai lá e fala de uma outra exigência, faz uma nova exigência. Ora, o que é isso se não tortura? E essa será a denúncia apresentada pela defesa lá nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes.
E se tem uma coisa que os Estados Unidos levam a sério, além dessa questão de censura, de perseguição, né, de repressão da liberdade de expressão, é essa questão de tortura. O Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que veda a censura, não só a censura, né, a censura também, mas que veda a tortura. E se for configurado alguma coisa análoga à tortura aqui no Brasil, meus amigos, nós sofreremos consequências gravíssimas. Mas antes que o Brasil sofra essas consequências, Alexandre de Moraes é que vai sofrer. Vai ter ali suas propriedades confiscadas nos Estados Unidos, vai ter o seu visto suspenso, não vai poder pisar mais na terra do tio Sam, né? Não vai poder mais ir para Disney, passar férias. E aí, como é que vai ficar a situação, né? Então, meus amigos, cada dia que passa, o cerco se fecha e a situação complica ainda mais. Estamos num ponto sem volta, como eu tenho dito também, tá? Então, assim, pode ser que demore um pouquinho? Pode ser. Porque a vitória vai depender ainda de muitos desdobramentos, tá? O impeachment vai depender de muitos desdobramentos. Pode ser, meus amigos, eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas pode ser que a gente só consiga isso em 2027. E eu vou explicar por quê, tá? No final do vídeo vocês vão entender. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria comentar a respeito do que falou o ministro Barroso. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Barroso diz que o sistema eleitoral brasileiro é infraudável e inhackeável. Cara, isso aqui é uma clara provocação ao presidente Bolsonaro. Porque ele tem aí o seu não sei se eu posso dizer jargão, né? Enfim, ele tem esse seu ditado, eu sou imbrochável, incomível e imorrível, né? Que são os 3 Is, né? Parece que tem mais um I aí, mas enfim. E aí o Barroso foi lá e fez esse paralelo, né? Ah, porque o sistema é infraudável e inhackeável, né? Bom, faltou dizer que é inauditável também, né? Ou é inauditável. Dá para você abrir ali e contar os votos? Acho que não dá, né? Inclusive Barroso, que é outro que deve ser empichado também. O Barroso, ele foi num evento da Uni, que foi um evento político, falar sobre política, e disse a frase conhecidíssima: nós vencemos o bolsonarismo. Isso saiu da boca do presidente do Supremo Tribunal Federal. Na época ele não era presidente, né, do Supremo, mas ele falou isso aí, num ato político. E aí? É passível de impeachment, só por isso. Outra questão foi a interferência para a aprovação da PEC do voto impresso. Depois que ele visitou lá, quando era presidente do TSE na época, as lideranças partidárias, misteriosamente a maioria virou minoria e a gente perdeu a votação, né? Uma interferência do judiciário no legislativo, motivo para impeachment. Enfim, motivos não faltam, meus amigos. A gente só precisa abrir a porteira. Depois que cair o primeiro, o resto vai de lavada. Não se enganem, isso vai acontecer. Né? É apenas uma questão de tempo. E por que eu disse que talvez só em 2027? Por mim, meus amigos, amanhã o cara já estava na rua. Amanhã tirava a toga dele, dentro da lei, dentro da Constituição, né? Ninguém aqui está pregando nada fora da lei. Mas não depende de mim. Né? E as coisas tendem a levar um tempo, tá, pessoal? Não vai ser do dia para a noite. Por que 2027? Porque pode ser que a gente não consiga a maioria para ter aí o impeachment até lá. A gente sabe que o atual Senado fecha com o Lula, fecha com o sistema, e a gente vai mudar o Senado em 2027. Agora, como é que a gente vai mudar o Senado em 2027? Que serão 54 cadeiras em disputa. Se a gente fizer a lição de casa nesse ano. Quem é que faz campanha para deputado, para governador, para senador e para presidente? São as bases. Política de base. Quem é que forma a política de base? O vereador. Quem tem força popular é o vereador. Entendam. O deputado, ele tem força política. O deputado, ele pode apoiar vários vereadores e eleger vários vereadores em várias cidades, se ele quiser. Inclusive, essa era a minha proposta em 2022, quando saí para estadual, quase fui eleito. Se fosse eleito, eu me comprometi com vocês. Vou fazer campanha em 2024 para dezenas de vereadores, porque eu quero criar política de base para 2026. Infelizmente não fui. Muita gente deixou de votar em mim porque achou que eu já tinha ganho, porque achou que era melhor votar em outro candidato. Tudo bem, eu respeito, isso é da democracia, mas hoje a gente viu que esses outros candidatos aí não estão fazendo isso. Não estão se preocupando com política de base. Eu estou, né? Então, se a gente fomentar a política de base esse ano, se a gente conseguir uma boa base de vereadores, a gente vai ter base para trabalhar em 2027. Aliás, em 2026. E aí, meus amigos, se a gente eleger uma maioria no Senado, que serão 54 cadeiras em disputa, acabou. A gente muda completamente o cenário político brasileiro e a ditadura que está em curso acaba em questão de meses.
A gente pauta impeachment, a gente pauta PEC do voto impresso, a gente pauta o que a gente quiser. Essa é que é a questão. Então, por favor, eu peço a sua ajuda, peço o seu voto, peço a sua confiança para que em 2025 a gente tenha um vereador de direita na Câmara e que vá trabalhar para fomentar essa política de base. Por favor, eu faço um compromisso com vocês. Se eu for eleito, inclusive, vereador neste ano, em 2026 eu não vou sair para deputado, eu vou continuar com o meu mandato de vereador, porque é muito mais importante que a gente consiga eleger senadores em 2026. Então eu vou dedicar exclusivamente o meu tempo até as eleições a defender crianças em sala de aula e fomentar as minhas propostas, que inclusive domingo eu vou postar um vídeo só falando sobre isso. Mas fora isso, eu quero me concentrar no período eleitoral em fazer campanha para senadores. Vou usar minhas redes sociais, vou usar todo o meu tempo para isso. Não vou me candidatar em 2026 a deputado se eu for eleito agora para vereador. É um compromisso que eu faço, porque entendo que é mais importante derrubar essa ditadura que está em curso, meus amigos, do que tudo. Né? Até porque, se essa ditadura perdurar e passar 2026, acabou. Né? Não vai ter mais eleição, não vai ter mais nada, não vai ter mais Brasil. Então, esse tem que ser o foco e eu peço a sua ajuda para isso, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.